Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais podcast. É isso aí, pessoal. Essa conversa à mesa onde a gente senta e debate assuntos importantes que te ajudam a crescer como pessoa e te se aproximar mais de Jesus, tá bom? Nosso intuito é esse, tentar te levar para conhecer mais, se aproximar desse Jesus que quer mudar a sua história em todas as áreas. Financeira, emocional, espiritual. Deus tem algo para tratar no seu coração, tá bom? E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre cristão e política. Aí você fala, meu Deus, que assunto é esse? É importante falar, que você vai aprender que não tem como, pessoal, a gente desvincular isso. Tenho certeza que vai ser edificante para você. Quem sabe até mudar a sua visão sobre aquilo que você pensa. Então dá a oportunidade, dá a dúvida para nós, escute aqui para que você possa crescer e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Tá muito especial, tenho certeza que vai te edificar. Bora lá? Pessoal, e para isso nós estamos recebendo hoje um amigo, um companheiro, um irmão de fé, nosso amigo André Reis, ele que é casado com a Lília, pai do Luiz André, congrega na igreja presbiteriana Valbetel. Ele é o primeiro suplente a vereador e é o superintendente aqui de trânsito do Valparaíso de Goiás, André Reis. André Reis, obrigado por ter aceitado o convite e vindo aqui bater esse papo com a gente nesse podcast. Ô, pastor, eu que te agradeço pelo convite, né? A gente tratar de fato desse assunto que você falou aí, que é um assunto bem complicado, né? A gente misturar a política e o cristianismo, né? Trazer a política, às vezes, para esse debate é muito importante para a gente mostrar que é importante a gente estar inserido no mundo político. É para a gente não só receber as leis goela abaixo, vamos dizer assim, a gente entender de fato o que é a política, o que está regendo, o que está acontecendo, porque causa impacto direto na nossa vida, na vida dos nossos filhos futuramente. A gente tem que estar por dentro, realmente, de fato, de algumas coisas que acontecem, né? E aceitar que a gente precisa estar nesse meio. Uhum. É interessante, André, porque pra gente poder começar nosso bate-papo, se a gente for ver na história, a igreja sempre, ela via algumas coisas como pecado. A gente que é nascido e criado na igreja, eu estou nascido e criado na igreja, e antigamente ver televisão era pecado, jogar futebol era pecado, andar de bermuda era um erro também, assim, grotesco. E graças a Deus, hoje em dia, a gente vai conhecendo mais a palavra, vai vendo que algumas doutrinas eram doutrinas de homens, sabe? Realmente não tem respaldo bíblico pra te bloquear sobre isso. Até porque se fosse dizer que televisão era pecado, hoje não existe pecado maior do que o celular, que tem tudo, né? Exato. E um paradigma que a gente tinha também é da política. A gente achava que política não se misturava, cristão não entrava na política e tal. E graças a Deus, nós temos visto hoje a mentalidade também sendo mudada, né? Muitos brasileiros têm acordado para isso, muitos líderes têm se levantado para poder levantar essa bandeira, mostrar para o pessoal que é importante isso. E eu vejo que a gente perdeu muitas coisas por não ter se envolvido com isso antes. E quando a gente olha para a Bíblia, André Reis, a gente vê que várias pessoas eram envolvidas com política. Podemos citar que Davi era rei, Esther era rainha, entendeu? José, governador. Então, olha só, a gente vê que a política estava envolvida, né, na Bíblia Sagrada. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: como é que você vê essa questão de cristão e política? Como é que você vê esse envolvimento dos dois? Eu vejo com bons olhos, né? Vamos falar que eu vejo com bons olhos e vejo que a gente tem que se envolver. Se a gente não querer saber, a gente não for buscar informação, não se envolver, às vezes até se candidatando ou participando diretamente do meio político, a gente vai ser governado por quem quer, né? Aquela questão, né? Quando os bons se calam, os maus vão reinar. E isso aí é fato. E esses maus que vão reinar é quem vai reinar sobre a gente, que são eles que vão, né, constituir leis, criar decreto. Então essas coisas aí, se a gente não tiver alguém do meio cristão para gritar por nós, para a gente trazer a realidade, a nossa realidade para as pessoas, ver o que a gente está necessitando de fato e o que a gente quer para o nosso país ou para o nosso município, né, para o nosso estado, a gente não ter o cristão hoje dentro da política, eu acho que seria suicídio político em relação à igreja, né? Porque todo o contexto hoje na política, na verdade, é para acabar com o cristianismo. Você pode ver que quase tudo, se você não vê, você vê poucas leis de pessoas que não são cristãs para favorecer o cristianismo, a igreja,
Mas você vê leis que favorecem a legalização da droga, a legalização do aborto. Agora você imagina se não tiver um cristão lá para bater o pé e falar assim, opa, isso aqui tá errado, isso aqui não vai, isso aqui tem que vetar, isso aqui não é constitucional. A gente iria viver num mundo caótico, né? E hoje não acontece tudo isso porque nós temos pessoas lá que têm essa veia cristã, né? Às vezes ele nem é cristão, não é evangélico, mas ele é um católico, né? Que não aceita também. Então, assim, é muito importante a gente ter pessoas que realmente, de fato, acreditam nos valores da família, né? Acredita em Deus, acredita na Bíblia, né? Porque dentro da política você vai entrando, você vai ver que muitas coisas ali é de fachada, né? Eu acho que às vezes que isso que deixa a gente desacreditado. Tô falando aqui como eleitor, né? Deixa a gente desacreditado. Chega num processo político, você vê pessoas que nunca entrou dentro da igreja, que não é crente, se passando por crente, se passando por cristão. E aí a pessoa ganha, chega lá no poder, ela não faz o que a gente esperava que fizesse. Isso deixa as pessoas desacreditadas, né, em relação à política e o cristianismo. Mas a gente tem que realmente, eu acho que garimpar e buscar a fundo quem são realmente os cristãos, né, que está no meio da política. Não estou falando que eles não vão errar. Com certeza, a gente pode votar nele e ele errar. Na próxima eleição a gente vota em outro, mas a gente sempre tem que ter um ali para representar a gente. Porque senão, igual eu falei, a gente vai viver num mundo caótico em relação à nossa religião. A gente não vai ter ninguém para representar a gente. Não vai ter ninguém para barrar projetos escandalosos. Eu falar sobre isso é interessante, André, porque eu gravei um podcast com o pastor Ildefonso Lopes, que foi um vereador aqui, né? Se você não assistiu, já recomendo você ir lá assistir também. Falamos sobre política também. E eu lembro que na época ele apanhou muito quando ele entrou pra política, viu? Eu era mais novo. E ele é pastor ainda, Ele né? é pastor de igreja local aqui. É. E naquela época, acho que há uns 4, 5 anos atrás, não posso estar enganado da data, mas tem um tempinho já, eu lembro que era mais fechada a visão sobre política ainda. Hoje em dia ainda tá um pouco mais aberto, ainda tá precisando abrir mais, tá. Mas hoje em dia tá melhor do que antes. E eu lembro que ele apanhou demais porque ele entrou lá tentando defender alguns princípios, alguns valores. Mas eu vejo que isso é importante, sabe? Eu fico feliz por homens que desbravaram, começaram a desbravar esse campo. Que é necessário a gente entrar. Porque, igual você falou, a gente precisa ter representantes lá que vão defender os nossos princípios e valores também. Entendeu? E até colocar valores realmente reais para a sociedade. Porque se você for ver, as sociedades que têm matrizes cristãs, elas são têm mais liberdade, elas são mais concisas, podemos assim dizer. Então é importante, a gente vai para a Bíblia e a gente vê que se Esther não tivesse no palácio, o povo judeu teria sofrido grandes consequências se ela não tivesse intervido ali falando com o rei. Sim. Entendeu? Então, para mostrar para você de casa a importância de termos homens e mulheres na política que defendam princípios e valores. E eu queria entrar numa pergunta aqui, como surgiu o desejo de você entrar nessa área? Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria conhecer um pouquinho como é que foi sua história com Jesus. Como é que você conheceu a Cristo? Como é que você se aproximou dele aí? Eu cheguei para Valparaíso, eu não lembro, eu não tô lembrado aqui o ano, mas foi em 96. Não sei se foi final ou se foi início. Eu cheguei e vim morar com uma tia minha, né? Ela era católica, então a partir daí eu estava na igreja católica até os meus 10 anos que fui morar com a minha irmã, que é evangélica, né? E aí a gente começou a frequentar essa igreja que hoje eu estou nela, né? A igreja Valbetel. A partir daí fiquei lá e a gente criou um vínculo muito grande com a família pastoral, né? Eu batizei lá. Então, assim, foi a partir daí. Minha irmã, ela sempre foi muito temente a Deus, né? Ela é temente a Deus e veio me trazendo para esse meio. Então, ela foi quem me colocou, né, dentro da igreja. Talvez se não fosse ela, eu hoje não seria, né, um cristão. Essa é uma questão muito, assim, boa de se falar, porque às vezes a gente tem ali uma criança de 10, 8 anos, a gente pensa que algumas atitudes que a gente toma com ela ali não vai surgir efeito, né? Mas às vezes você fazendo alguma coisa, levando ela mostrando o caminho certo, você vai mudar totalmente a vida dela lá na frente, né? E foi isso que aconteceu, né? Porque eu tinha a gente chegou pra cá, o meio que eu vivia não era um meio bom, né? Acaba que a gente chegou pra cá
um tempo muito difícil. Minha mãe com 5 filhos, né, solteira, ela teve que correr atrás com a ajuda dos familiares para criar a gente, então passamos bastante dificuldade, né? Não vem muito ao caso, né? Porque dificuldade todos passam, né? Se a gente for contar uma história triste, todo mundo tem uma, mas passamos dificuldade demais aqui dentro da cidade e acaba que quando você está na dificuldade, aparecem muitas oportunidades, oportunidades que o mundo te traz, né? Não é uma oportunidade de trabalho, não é uma oportunidade de você crescer na vida, mas são oportunidades de você usar drogas, são oportunidades de você entrar no mercado e roubar um biscoito porque você não tem o que comer, né? São esse tipo de oportunidade que aparece na vida dessas crianças, vamos dizer, adolescentes, que às vezes estão desamparados, às vezes pelo poder público, às vezes pela própria família, e eu vivi isso, né? E graças a Deus fui morar com minha irmã, ela trabalhava, me deu sustentação, ela me deu apoio, né? Me deu uma base. E acabei que nesse meio eu peguei algumas pessoas como base, né? Porque eu não tinha um pai presente, a gente pega pessoas como base, meu pastor, né? Eu pego pessoas, meu cunhado, que era um homem muito trabalhador. A gente vai pegando algumas coisas para saber para onde a gente vai. Tendo algumas referências, né? As referências. Eu peguei referências de várias pessoas diferentes, eu fiz assim, né? Eu peguei várias referências, porque esse que às vezes era muito trabalhador, mas não era um bom pai. Aí eu pegava a referência do bom pai ali, de outra pessoa, né? E juntei tudo, e eu acho que foi isso que forjou meu caráter e a vida cristã. Foi minha irmã que me puxou pro lado cristão e sou grato a Deus por isso. Então tem um tempinho já de caminhada na fé aí já também. Tem um tempinho. Passei pela eu saí dessa igreja da Valbetel, né? Eu não lembro o ano. Aí fiquei um tempo na Batista Ebenezer. Eu era lá na 6 do Jardim Oriente, da Morada Nobre. Depois mudou aqui pra 9, se eu não me engano. Fiquei lá esse período. Depois voltei pra lá. Fiquei um tempo também fora da igreja, né? Nessa época que a gente passa a juventude. Você fica fora da igreja ali. É o que eu te falei, o meio, né? Se você não tá no meio, fui estudar à noite, né? Algumas festinhas, o negócio você desvia um pouquinho, só que graças a Deus desviei bem, foi coisa rápida. Fui e voltei. Vi que não era pra mim, que Deus me puxou de volta. E só gratidão a Deus mesmo por ter misericórdia, né? Porque a gente vai lá, E Deus aceita a gente de volta, né? Isso é importante, porque Isso é. se a gente fosse, se Deus falasse, eu já era, Agora não quero mais, fica pra aí. tava todo mundo enrolado. Vou dizer um bom punhado aí que tava enrolado. A gente tinha poucas pessoas na igreja. Ainda bem que ele é amoroso, né? Deus Bondoso, é misericordioso. A graça dele nos basta. É verdade. Mano, você quer botar num silencioso pra não vibrar aí? Só pra não... Tá vibrando, né? Tá. E eu botei silencioso, mas botei no vibrador, né? Pera aí. Eu vou botar no modo avião. Fica mais fácil, né? Pronto. Isso é interessante, André, que você falou, a questão dos jovens, né? Dos adolescentes, no caso, 10, 11 anos aí. Que às vezes você fala, é só criança, se a gente ensinar não vai aprender. Sim. Mas você é um exemplo clássico que como vale a pena você instruir, né? Levar Isso. realmente, orientar. Porque eu parto de um princípio também do seguinte, que se a gente não orientar o certo, o errado parece que já vai no automático, né? As crianças hoje em dia não precisam ensinar o errado. Ele já vem, parece que na natureza, né? Uma natureza não sei o que é Pecaminosa. isso, E nós temos pecaminosa. isso, né? Já vem na natureza. E aí você já vai automático ali, ó. Naquele caminho, pensando que tá certo, quando você vê se tá dentro de um buraco. E não consegue sair, né? Ou é tarde para ser recuperado. A gente vê, eu passo hoje na nossa cidade, eu vejo jovens que cresceu comigo, os que não, né, morreram, os que não estão presos. Eu vejo outros que estão na rua, né, nas drogas, no crack. E de fato morando na rua mesmo. Virou. Eu falo que essas pessoas são mortos-vivos. Porque você pode observar que quando. A maioria das vezes que a gente passa por um morador de rua que está ali em estado de rua ali mesmo. estado de rua, mas um estado eu não é degradado, mas um estado já bem crítico. A gente passa e passa, É. entendeu? Aquela pessoa meio que nem existe pra gente. Não sei se você já observou isso. É. Você passa como se aquilo ali não existisse. E não é só eu, o senhor que faz isso. São muitos, né? Então, assim, a pessoa tá ali, tá deitado, enterrada nas drogas. Se ela morrer hoje, para a sociedade, tanto fez. Então, assim, é um morto-vivo para a sociedade ali. Né? E tem muitos, né? Só que por trás de todos eles ali tem uma história, tem uma vida,
Tem uma alma ali. Mas a gente vê que a gente vive na sociedade hoje que existe isso. Antes eu olhava alguns filmes, né? Eu ficava, poxa, mas por que a pessoa não ajuda? Aqueles filmes. Hoje a gente vive isso na nossa sociedade. Você vai aqui, ó, no Jardim Oriente, final do Jardim Oriente ali na rua onde fala ali perto da Rua dos Baianos ali. Você passa ali, tem um monte de gente ali que tá morto-vivo. Pra sociedade ele não é ninguém. A sociedade passa do lado, ignora e são pessoas como a gente, né? Só que estão em estado de... Eu não achei a palavra até agora. Mas é um estado... Eu vou achar essa palavra até o final do podcast. Mas eles estão em um estado crítico, né? E que a sociedade não ajuda. A sociedade não consegue ajudar, até porque eles não permitem ser ajudados. E a gente passa por eles e é como se a gente não existisse. São pessoas que morreram para a sociedade. Verdade. Até pra gente. Isso é verdade. E você olhando pra sua história assim, ó, André, hoje tudo que você viveu, tudo que você passou, e como foi importante você voltar pros caminhos de Jesus. Parando pra pensar assim, quem seria do André hoje se Jesus não tivesse entrado na vida dele? Sem Jesus hoje na minha vida, igual eu falo, eu tenho muita gratidão mesmo, porque Deus ele é presente na minha vida 24 horas, nas minhas tomadas de decisões, e olha que eu sou muito falho, viu? Deus tem misericórdia de mim o tempo quem todo. não é? Nós somos assim mesmo. E Deus, porque Deus tem suas particularidades, eu acho que com cada um, né? Sim. E comigo ele me mostra os momentos e os momentos certos de tomar algumas decisões, né? Falando de política, a política foi uma situação. Você me perguntou sobre a política. Deus me mostrou quando era para eu entrar na política. Falou assim, ó, esse ano. E lá, até desde os meus 19 anos, eu gosto de política. Eu não me envolvia diretamente, né? Mas eu gosto. E Deus mostra para mim, né? Dentro da minha empresa, Deus nunca, a partir do momento que eu, né, comecei a trabalhar, Deus nunca deixou faltar, né? Sempre tive meus compromissos honrados, graças a Deus. E olha que eu sempre trabalhei autônomo, né? Quem trabalha autônomo sabe, você pode passar aí 2, 3 meses sem ganhar nada, você pode entrar numa sequidão que não dá, né? E Deus sempre abre portas. Deus sempre abre portas. Então, assim, eu sinto que desde lá, de muito, muito, muito atrás, Deus tem, né, um cuidado comigo muito grande. E se não fosse Ele na minha vida, eu acredito que hoje eu não estaria aqui. Né? A gente acaba, eu acho que eu ia desviar para outro lado. A gente sente qual é o processo que poderia acontecer, né? A gente Igual sabe. você citou amigos que viveram o mesmo Que contexto nosso estão e presos, não estão mais infelizmente aqui. estão mais aqui. E a gente sente qual é o processo que provavelmente você iria desviar. Você sabe para onde você ia, né? Se não fosse Deus na sua vida. Então, assim, Deus vem me colocando em um lugar que, na verdade, eu nem imaginava. Lugares que, primeiro, eu não tenho eu não tenho a obsessão pelo poder, eu não tenho obsessão por, sou superintendente de trânsito aqui, não tenho isso. Mas Deus me honra em relação a isso. Né? Mesmo eu não tendo essa ambição toda, essa gana pelo poder todo, Deus me coloca em lugares que eu não imaginava. Né? Você fazer reunião com o ministro, né? Você fazer uma reunião com deputados, né, do alto escalão, pessoas que lá atrás eu nunca imaginava que ia sentar com essas pessoas. Né? E Deus foi quem fez isso acontecer. Né? Deus falou assim, ó, vou te mostrar aqui o caminho, esse é o ano para você fazer isso, esse é o ano que você não pode fazer, você vem para cá, você vem para lá. E você tem que ter discernimento e eu acho que uma sensibilidade para entender essas coisas. Entendeu? As pessoas falam que às vezes eu sou lento, né, para tomar as decisões, mas é porque eu não gosto de tomar decisão precipitada. Né? E sempre, Deus nunca falha. Nunca falha. Pode até tardar, mas não falha. Dos meus 19 para os meus 34, quantos anos tem? Né? Eu queria ser candidato lá em 2019, mas você imagina, eu não tinha família, eu não tinha estrutura financeira, eu não tinha estrutura emocional. Você imagina eu na política? Eu ia entrar lá, ia me decepcionar, porque eu não ia conseguir receber algumas coisas, algumas informações. E ia desistir. Não tinha maturidade na época também? Nenhuma. Pensava totalmente diferente. Então, assim, Deus olhou e falou assim, ó, é agora.
vai que eu tô contigo, né? E a gente foi e a gente não ganhou, mas deu muito certo, Uhum. né? Deu muito certo. Eu acho que nossa campanha foi muito boa, com a ajuda da família, né? Jovem que tem vontade de entrar na política, a primeira coisa que tem que ter é o apoio da família. Eu sempre falo, se a sua família não te apoiar, meu irmão, se sua família não te apoiar, não vai. Já tá com o pé atrás, já Já vai tá dar errado. errado, principalmente se for casado, porque você perde muito tempo, né? Com a sua família, você tem que ir em reunião, você tem que estar. Você é um trabalhador do povo, né? Hoje eu trabalho pro senhor. O senhor que paga meu salário, é o povo de Valparaíso que paga meu salário. Uhum. Esse povo ele me cobra, né? Ele me paga, mas ele me cobra também. Uhum. E eu sou funcionário do povo. Então você tem que entender isso. Eu falei isso pra minha esposa direto. Falei assim, ó, hoje o salário que cai na minha conta é o povo que paga. Então se eu quiser, eu tenho que. Se eu quiser, não. Se eles quiserem, eu tenho que estar lá. André, vem cá, tô precisando disso. Eu tenho que estar lá, porque eu sou funcionário do povo, Uhum. né? Isso é importante. Mas Deus na minha vida é tudo. É. Eu achei interessante o que você falou aí, a questão do tempo, que às vezes a gente acha que, principalmente o pessoal que tá em casa, a gente é muito ansioso com as coisas, a gente quer a coisa logo. Você falou, 19, quando você tinha 19 anos, você queria já ter isso. Sim, Mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E tem bênçãos, eu costumo dizer isso muito lá na igreja, que tem bênçãos que se ele der pra gente fora do tempo, a gente vai acabar se perdendo com essa bênção. Então ele não dá. É igual um pai ele não dá algo pro filho que ele não tem maturidade pra receber. Eu lembro quando meu filho era pequeno, meu filho hoje tem 6 anos, mas quando ele tinha 2 anos de idade, ele queria uma bicicleta. Aí ele não tinha maturidade, ele era bebezinho, ele ficava olhando, querendo, aí o pessoal, vamos dar uma bicicleta pra ele. Não, agora não tá em tempo ainda. E eu acho que Deus olha pra gente do mesmo jeito. Tem um tempo certo pra dar as coisas pra gente poder saber usar. sim, Entendeu? Então é importante a gente ter essa noção de receber o tempo certo de Deus, saber esperar, sim, porque às vezes a falta de paciência nos faz a gente perder nossas bênçãos também, se perder no meio da bênção também. Então Deus não faz a gente se perder, graças a Deus não dá esse direcionamento. sim. E André, e você por estar nesse meio cristão, nesse meio da igreja, você já via que tinha algumas barreiras na época contra a política, né? Sim. Como é que foi o despertar desse desejo, mesmo vendo que o seu contexto cristão não te impulsionava para isso? É, Você era meio. Porque você falava para um pastor com 19 anos, pastor, vou entrar pra política há 15 anos atrás? Era meio difícil, né? eu falei com o pastor Samuel, inclusive a gente foi numa reunião à época, porque meu pastor é o seguinte, meu pastor é engraçado. Ele te impulsiona em tudo, a não ser que seja coisa errada, mas se você falar assim, eu quero um exemplo, uma época eu estava mexendo muito na internet e olhei criação de cobras para vender o veneno. Disse que vendia demais. E eu falei isso pro meu pastor, eu falei assim, vamos ver, ué, se der pra fazer, vamos fazer. Você quer me ajuda em quê? O que eu posso te ajudar? Ele é desse jeito. Então, assim, na época eu falei com ele, pra você ver, lá. 15 anos atrás, vamos dizer assim. Aí ele falou assim: não, se você tiver o desejo, vamos na reunião do partido, vamos lá. Fui na reunião com ele foi comigo, né? Tirou o tempo dele. Mas lá no fundo eu acho que ele mesmo sabia. Não, eu tô aqui, tô acompanhando, mas isso aqui não é pra Mas que agora. legal que ele ia, né? Mas ele não te desmotiva. Né? Então ele sempre ele tem um veio político também, né? A gente é muito do meio social, ele tem esse veio político e a gente foi nessa reunião. Mas ele viu que não era o momento, eu vi que não era o momento, né? Eu cheguei lá, a gente ouviu, a gente conversou e tudo. E esperou o tempo de Deus mesmo, né? Mas ele apoiava, né? Ele apoiava a gente no processo político. Só que existiu, sim, bastante rejeição, né? O povo falar que não era pra mim. Eu tive amigos que às vezes não sabem do processo, amigos pessoal, que chegou em mim e falou assim, André, você acha que isso é certo agora? Porque realmente eu não sou do meio, não era do meio político, eu não tinha cargo político, eu não tinha contato com o prefeito. Parente, político. Não, nada, não tinha ninguém dentro de prefeitura, né? Não tinha nada. Não mexia com isso. Aí os amigos chegavam e falavam, moço, mas pra que você vai mexer com isso agora? Mas isso aqui agora, André, você acha que tá no momento certo, você não quer esperar mais um pouco? Só que não era uma escolha só minha, igual eu te falei, né? Uma escolha, foi um direcionamento mesmo de Deus, que era o momento, né, da gente se envolver. E eu sinto, pastor, que a gente está em uma mudança muito grande de geração dentro da política, né? Eu acho que os jovens hoje eles têm que se levantar em relação nossos jovens, principalmente cristãos, e hoje eu vejo que tem muito isso. Os jovens cristãos hoje eles são inteligentíssimos, né? São pessoas que entram na política, ela derruba qualquer um antigão. Porque o antigão só sabe aquela velha política, e ele não se atualiza, e pá. Quando ele vai conversar com o jovem, ele
acaba que não consegue nem ter diálogo, porque o jovem nosso ele é inteligente. E a gente tem que se envolver, o jovem tem que se envolver, porque tá numa mudança de geração. É só você pegar os antigos políticos, você vê que eles estão passando, né? Eles não vão voltar mais. Não tem idade, outros não têm mais reputação, outros não têm mais governo mesmo, não tem mais voto, ninguém mais quer. E esse é o momento da gente se posicionar como cristão. Ó, tirou aquela peça do tabuleiro, você se coloca à disposição. Se você sentir que você é para aquilo ali. Porque também não é fácil, né? Hoje eu tô há 1 ano no meio político e eu vejo as dificuldades que são, né? São pessoas, como o senhor falou do pastor Ildefonso, você pode ter certeza que quando o pastor Ildefonso entrou, ele já entrou com o nome de ladrão. Um pastor, a pessoa vai chamar de ladrão. E você tem que ter psicológico Pra aguentar isso. Para aguentar isso. É. Né? Uma pessoa vir fazer uma cobrança para você, você falar que não tem como atender, porque não existe um exemplo meu. Não existe uma lei que regulamenta, né, para você tomar uma decisão, e a pessoa olhar para você, não, eu sei por que você não faz porque você é conchavo desse pessoal da empresa. Como Não se entende eu, o processo que como funciona. se eu recebesse alguma coisa da empresa e eu não regularizasse aquela situação. Né? E você tem que saber receber aquilo, porque você vai fazer, vai brigar com a pessoa tá ali te xingando, falando que você tá ganhando dinheiro, que vai te denunciar, e essa é a política. Não adianta também o cristão entrar, pensar e romantizar que não existe, né? Não existe. Aí existem os lobos que entram dentro das igrejas e falam que são cristãos, quando pega o poder, você vê que realmente não são. Isso é importantíssimo, né? O nosso eleitorado cristão ver de fato quem é cristão e quem não é, né? Tem que pesquisar, entendeu? Tem que perguntar para quem conhece, fulano de tal, como é que é, se você conhece, se não conhece. Porque quando chega na época da eleição, meu irmão, todo mundo é crente. Não, é isso. Nós acabamos de gravar um podcast aqui agora e falando justamente sobre isso. Ser cristão não é sobre você estar numa igreja, sobre você estar pregando. Não, é sobre você estar num ambiente onde está tudo escuro e você ser luz. Isso. É sobre onde você agir de maneira diferente, que todo mundo agiria de uma forma talvez bruta ou arrogante, Sim. ou tratar mal. E você cristão não, você vai ser paciente, amoroso, bondoso, né? Eu acho que é aí que a gente vai ver quem é cristão de verdade, é pelo fruto. Eu falo que é pelo fruto que a gente vai conhecer a árvore. Sim. É igual eu tô falando, a pessoa chegar, te afrontar no meio de todo mundo. E você aguentar não é pra... Você tem que... Ou você faz cara de paisagem, deixa a pessoa falar, desabafar, estourar. Lá na frente ela vai se arrepender, provavelmente ela até te liga. Às vezes não, mas ela se arrependeu porque ela fez um papel feio. Porque às vezes muitos deles, os que vêm mesmo pra te agredir verbalmente, às vezes é pra te tirar do sério. É pra te prejudicar politicamente. É pra você entrar no embate com ela, uma briga num local às vezes que não é legal. É pra você sair no jornal que você brigou com fulano de tal. E eles fazem isso, esses ataques eles são diretos. É o tempo todo. Entendeu? Na internet, hoje com a internet, Então... a internet é muito boa, mas a internet traz muitas inverdades, né? As pessoas pegam coisas e mostram só o lado que a população quer ver. Eles não mostram a realidade. Só um lado da coisa. Tanto pro bem quanto pro mal. Por exemplo, eu vou entregar uma situação, uma via para vocês. Vou entregar o viaduto, vamos colocar aqui. Às vezes, um lado do viaduto tá pronto, o outro lado não tá. Eu vou mostrar para vocês só o lado que tá pronto, certo? Mas também tem as pessoas que vai falar mal e não mostra o lado bom. É, verdade. Vai mostrar só o lado ruim. Ele vai lá fazer uma fiscalização, levar uma situação para a população que eu precisava comprar esse copo, mas a lei não me permite comprar. E ele sabe que a lei não permite comprar esse copo. Entendeu? Mas ele fala assim, ó, a gente tá precisando desse copo e fulano não compra. Mas ele não fala por que não compra. O motivo pelo qual... porque a lei não permite, porque a gente se esbarra nisso, né? Tem muitas coisas. E a internet, ela traz voz para todos nós, né? Mas quem domina ela hoje, sai um pouco na frente. E muitas vezes enganando a população. Muitas vezes enganando a população. E isso me deixa muito triste, né? Eu queria muito que a população olhasse de fato a realidade. Por que não aconteceu? Né? Por que não está acontecendo? Qual o motivo disso? Mas pelo menos procurar, né? A situação. Procurar. Porque hoje eu estou na gestão, né? Hoje eu estou na gestão do prefeito Marcos Vinícius. E eu apoio a gestão, porque eu sei quem está trabalhando. E eu te falo aqui, pastor, se não tivessem trabalhando, se eu visse que não tinha trabalho, que não tinha esforço, eu não estava no governo mais.
entendeu? Eu já tinha saído. Mas graças a Deus são pessoas trabalhadoras. A maioria que tá lá são trabalhadoras. Estão lá para fazer o bem para a cidade. Só que muitas vezes tem coisas que não conseguem. E vai ser normal. Vai passar a nossa gestão, os problemas vão continuar. Vai ter problemas. Porque se o senhor entrar como prefeito, o senhor tem que ter o que resolver. Você já pensou se o senhor pega Valparaíso 100%? Vai entrar para quê? É igual a nossa casa. Nossa casa é você mexendo a sua vida toda. Né? Sempre vai ter problemas ali. Sempre tem uma coisinha ou outra pra arrumar. Sempre vai ter problema pra você resolver. E você, como gestor, quando você entrar, você não vai conseguir resolver tudo. E é muito fácil você chegar e apontar o que está errado, onde estão os erros, né? Existe cobranças e existe difamação, né? É diferente. Eu acho diferente. É meu modo de pensar. A gente tem que cobrar. Eu cobro limpeza no meu bairro, eu cobro tapa-buraco no meu bairro, mas eu sei cobrar. Eu sei chegar lá com educação, sei chegar às vezes com ofício pedindo, porque o mato tá grande, tá acontecendo acidente. Eu falei pra população lá um dia, eu falei com um amigo meu. E, cara, nós estamos no período de chuva. Como que a gente vai evitar Valparaíso, evitar o mato de crescer no Valparaíso? Só existe uma possibilidade, que é veneno. A lei não permite. Né? Tem que encontrar. Então, assim, o pessoal reclama muito do mato. Mato e buraco dentro da nossa cidade hoje. Mas tem situações que é inevitável. O mato lá no meu bairro mesmo, que nós temos muita área verde, terrenos baldios, cara, o mato lá parece que adubaram. Ele cresce muito rápido. É rapidão, ele tá tampando sua cabeça já e vai lá, se roçar hoje, nós vai ter até quase maio de chuva. Pode ter certeza que meados de março já tá o Mato Grande de novo. Tá grande. Né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que cobrar, a gente tem que saber o que a gente está cobrando, né? Do povo emana poder, né? A gente que faz as coisas acontecer. Mas a gente tem que saber cobrar, a gente tem que saber o que está acontecendo de bom dentro da cidade também, que tem muita coisa acontecendo de bom. Destacar também, né? Não só o mal, mas também o bem também, né? Eu tô aqui, vai fazer 30 anos, não é porque eu estou no governo, mas eu vejo que foi o primeiro ano de governo de um prefeito que mais fez, né? E isso às vezes possibilitou por causa de que o outro prefeito, Pablo Mossoró, deixou as coisas encaminhadas para isso acontecer. Mas são muitas coisas. Se eu pegar aqui no meu celular que você vê só de reforma de UPA, início de obra de UBS, né? Entrega de recapeamento Marajó, recapeamento Cruzeiro do Sul, Céu Azul. Isso em um ano. Entendeu? Quando a gente falava de asfalto, a gente falava... Era briga o tempo todo correndo atrás de asfalto. Hoje você vê máquina trabalhando para todo lado dentro da cidade. Não tem como falar que a cidade não tá trabalhando. É só andar na cidade. Entendeu? A gente tem um PEC aí em Anguera agora aí que é 50 milhões para fazer drenagem. Né? Vai ter o PEC aqui agora da marginal onde tem os alagamentos. É muita coisa. E Deus vai abençoar que nossa cidade vai só melhorar. Eu torço a favor da cidade. Entendeu? Tem que torcer a favor, né? Sim, com certeza. Você citou aí a questão da nova geração, André. E eu queria que você entrasse um pouquinho nessa questão, que é importante a gente estar gerando novos jovens, novas pessoas chegando aí na política, isso é importante renovar. Como é que foi esse seu despertar para a política? Você começou a observar, como é que foi pra você? Não, eu acho que eu vou trabalhar na política, isso me chama a atenção. Até Sim. porque você citou aí algumas dificuldades, que eu quero até entrar depois também. Sim. Você apanha de todo lado, você é visto por todo mundo, você tem vários chefes, todo mundo é seu chefe, então Você tem é fiscalizado o tempo todo, né? O tempo todo. É. Mas como é que foi você, sabendo que era essa dificuldade toda, você querer entrar? Você despertou isso como? Pastor, algumas dificuldades eu descobri dentro do processo. Já no processo. Né? Aham. Esse ano que se passou, eu descobri algumas situações que eu não imaginava. Falou, rapaz, eu tô... Mas assim, o que acontece? Como eu falei pro senhor no início, eu venho da dificuldade, né? É uma dificuldade extrema, né? De passar fome, de não ter o que comer dentro de casa. E a gente tinha muitas pessoas que ajudavam a gente, né? Que não deixava as coisas agravar mais ainda. Ajudava com um bujão de gás, ajudava com uma cesta básica. Então, assim, eu sou muito dessa parte de assistencialismo, né? E dentro do meu bairro hoje, Esplanada 2 ali, Esplanada 1, Cidade Jardins, que são os bairros que eu cresci, eu sempre vi a necessidade de nós termos um representante. Isso eu já mexendo com o projeto social, mais o pastor Samuel lá, mais a igreja, a gente sempre fazendo nossa parte em relação ao social, atendimento odontológico, essas coisas. Você já fazia isso então na igreja ali? Já fazia esse atendimento social já? Eu era da parte social da igreja. E tudo que a gente precisava, só para você ver como é que não tem como desligar o cristão
da política. Tudo que eu precisava, eu tinha que mandar um ofício para onde? Para uma secretaria que é política. Para uma prefeitura que é política. Entendeu? Eu preciso fechar essa rua. Eu tinha que mandar um ofício lá pro trânsito me autorizar a fechar a rua. Eu preciso de uma barraca. Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de cadeira, eu preciso disso. Onde que a gente ia conseguir isso? Com a Secretaria de Cultura, muitas vezes. Vou mandar direto para a prefeitura, né? Só que a gente não tinha ninguém lá dentro. Entendi. O que eu pensei? Você foi vendo essa necessidade, né? Existe a necessidade, né? Existe a necessidade. Se a gente tiver lá dentro, tiver alguém nosso lá dentro, vai ficar mais fácil pra gente atender o povo. Vai ficar mais fácil pra gente atender o bairro. Vai ficar mais fácil a gente atender a cidade, né? Você vai me ligar e eu vou conseguir te atender com mais rapidez, né? Eu vou conseguir ser mais ativo na situação do que você tá dependendo. Às vezes a pessoa quer fazer uma contrapartida com você, o político quer chegar e falar assim, não, beleza, a gente vai fazer aqui, depois lembra de mim, e já quer te fechar politicamente. E aí foi onde despertou, né, essa questão política mesmo, de que eu já estava à frente, né? Sempre gostei de estar à frente de algumas situações dentro do bairro. Então eu falei assim, ó, vou pegar, vou entrar, se o povo me abraçar, bom demais, eu vou saber que eu tenho povo. Se não abraçar, eu vou saber que eu não tenho, né? E eu senti que o povo abraçou, né? Porque não é fácil você que não tem conhecimento político, você que não tem conhecimento de pessoas que eu estou falando, um padrinho político, entrar na política. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Quem quiser entrar, é igual eu falo, vem, mas já vem com a cabeça sabendo. Não é fácil. Não é fácil. Outra coisa que as pessoas pensam que acontece na política, e é uma outra inverdade, político, a maioria deles trabalha muito. Não pensa que político tem vida fácil. Eu tô falando pela experiência que eu tô tendo, né? Não sei se é porque eu me cobro muito, não sei se é porque eu quero fazer, às vezes eu não consigo, mas não tem vida fácil. Por exemplo, eu não era de perder sono. Eu dormia, mas pensa num cara bom pra dormir. Se eu fosse dormir 8 horas da noite, eu dormia 8 horas da noite, eu acordava às 6 da manhã tranquilo. Chego em casa, tinha um sono... Não dormia bem. Dormia mais fácil, desligava mais Não, fácil. a tranquilidade. Hoje, se eu contar de lá pra cá, acho que teve umas 4 noites que eu perdi sono. Isso não é normal comigo. Mas por quê? Porque eu deito aí eu fico pensando nas demandas, eu fico pensando na situação que tem que resolver, eu fico pensando em quem me mandou um áudio pedindo alguma situação. E você acaba deixando aquilo envolver dentro da sua mente, você não dá nem sono. Entendeu? Se você quer realmente trabalhar dentro de um governo, ele tem muito trabalho. Você trabalha dia e noite. E o trabalho não acaba. Você trabalha dia e noite, você não consegue resolver tudo. Tem que botar isso na cabeça, você não vai conseguir. Porque quando a gente entra com aquele gás todo, né? Querendo e vai acontecer. Quando eu tive esse despertar para a política, que eu vi que era uma forma da gente ter mais facilidade de conseguir as coisas, eu pensava assim, vou entrar, vou fazer, vai acontecer. Mas não é assim. Né? Tanto para mim, quanto para vereador, quanto para prefeito, todos nós temos alguma barreira, né? Que impossibilita a gente fazer o que quer. Às vezes eu falo, por que eu não iria te atender? Me dá um motivo para eu não te atender. Às vezes você vai me ligar e eu não vou conseguir te atender na sua demanda. Mas eu não tenho um motivo para isso. O motivo é porque eu estou esbarrado lá em alguma situação. Tem alguma situação que não permite eu fazer aquilo, ou eu não tenho algum material, eu não tenho... Tem alguma situação que não deixou acontecer. Né? Porque eu te ajudar, para mim é bom politicamente. É bom para o bairro, é bom para todo mundo. Então não é por não querer. Porque não quis me ajudar. Não existe isso. É interessante você citou aí a sua história, André, a gente observando aqui. Você começou servindo numa igreja local, cuidando de um departamento da igreja, que despertou em você um seu chamado e Deus começou a te direcionar para algo. Só que, olha só, antes de Deus te colocar em um lugar, podemos dizer assim, grande, né, uma cadeira assim, visada, Ele te prepara nos pequenos locais. Foi assim com José. Sim. Antes dele assumir o governo, Deus preparou ele na casa de Potifar para ele cuidar, preparou uma prisão, para depois colocar ele onde ele tinha. Então, ou seja, a gente aprende que a vida é feita de processo. E nesse cada processo você vai sendo amadurecido para te preparar onde você chegar lá. Sim. Então, talvez você está aí com um sonho, com um desejo de fazer algo na tua vida, tenha paciência, acalme, espere o processo de Deus, aprenda com pessoas experientes que estão do seu lado, tá bom? Porque é Deus te preparando para você ter estrutura para
vê como o André tá passando por dificuldade, pelo problema que ele enfrenta hoje, talvez se ele tivesse entrado antes, não teria maturidade e nem Nenhuma. estrutura para suportar isso. Estaria talvez chorando, poxa, isso aqui não é vida, isso aqui não é para mim, e desistiria. Sim. Mas como Deus te preparou, é igual quando você vai construir você trabalha em construção, você sabe, para construir um prédio, você vai ter que cavar para baixo. Não é assim? Quanto mais fundo o fundamento, mais você pode construir Sim. para cima. Eu acho que Deus, ele conhece a gente, ele faz isso. Ele conhece. E é o degrau, né? A gente tem que ir de degrau em degrau. Se a gente... Eu costumo dizer que a vida é como se fosse um jogo, né? A gente pega o jogo, a gente começa na fase... Na fase 1 ali, numa fasezinha ali, no Você vai no fácil. Se você pegar aquela fase, ela é fácil, mas ela não é fácil, né? Ela é fácil quando você tá lá na frente. Mas ela é difícil pra você ali no momento. Ela é uma fase complicada. Exatamente. Porque você nunca jogou ele. Então, se você pegar aquele jogo e você for jogar a última fase, você adiantar, você não vai sair do lugar. Exatamente. Entendeu? Então, é desse jeito. Deus te prepara dessa forma, né? São fases da vida que ele vai te preparando pra você chegar lá e você tá preparado para as situações que vão aparecer. E Deus faz dessa forma. Ele vai te colocar em locais menores, né? Que naquele momento você nem vai ver que é menor, né? Se você tiver um discernimento, você vai entender que ali é o seu lugar. Né? Hoje ali é o seu lugar e é o lugar que você tem que fazer as coisas que Deus tá te pedindo. Você tem que fazer com humildade, né? Com amor. E a partir daí Deus vai te preparando. Como o senhor falou, Deus vai preparando para que quando chegar, né, você ter possibilidade de fato de executar aquilo que Deus te pediu. Eu não, como eu falei, a gente não ganhou eleição e até nisso eu vejo a mão de Deus. Né? Eu falo com o Renato, que é meu chefe de gabinete, eu falei, irmão, você imagina só a gente sem experiência no legislativo, a gente ganhar essa eleição, o tanto que a gente tinha sofrido. O que Deus fez? Deus levantou meu nome. Você foi bem votado, né? Fomos bem votados, tiramos 774 votos, quase 800 votos dentro da cidade. Deus levantou meu nome, a gente ficou como primeiro suplente. A gente conseguiu hoje estar numa superintendência, né, que aparece dentro da cidade. Meu nome não era conhecido dentro da cidade. As pessoas me conheciam, mas são pessoas aleatórias, né, dentro da cidade. Mais pontuais ali. São pessoas que me conhecem às vezes me conhecem desde criança ali, mas não era um nome político, né? Quando a gente fala de nomes políticos aí, você sabe quem é a pessoa, tipo, Afrânio, né? Todo mundo conhece. Já sabe, Afrânio é Afrânio, né? Jabá, o pessoal fica sabendo quem é. Eu não, eu era diferente. Então Deus, você vê como é que Deus prepara. Colocou eu como primeiro suplente, me deu visibilidade. Por que me deu visibilidade? Pô, o cara chegou ontem e já é primeiro suplente de vereador? Como assim? Né? É a primeira eleição que você concorreu? Primeira eleição. Aí Deus me deu essa visibilidade, me colocou dentro da secretaria, e a partir daí é o que o senhor falou, é o processo que eu estou vivendo dentro da superintendência lá hoje, é o que vai me fazer ser capacitado para, se possivelmente, se for da permissão de Deus, eu me tornar um vereador um dia, entendeu? Porque eu vou estar o quê? Preparado, eu vou ter experiência, eu vou saber como é que o processo roda, né? Então tudo é preparo de Deus. Eu poderia estar decepcionado, poxa, não ganhei eleição por causa de 26 votos. Né? Muitas pessoas que estavam me ajudando ficou triste. Eu não, fiquei feliz. Eu tava tomando banho na hora da apuração pra ir pra igreja, minha esposa lá acompanhando mais meu cunhado. Falei, não, se for de Deus vai dar certo. E eu sou tranquilão. Deu certo, deu, não deu também, tá tranquilo. Vamos seguir a vida. E aí, bateu lá, deu o primeiro suplente. Eu falei, bom demais, amor. Ah, mas faltou 26 votos. Eu falei, tá bom, tá ótimo, tá lindo. A gente ganhou. Né? E é o que Deus tem pra gente hoje, é isso aí. E vamos viver isso aí. E Deus faz dessa forma. É interessante, porque Deus prepara tudo, Deus sabe tudo. E é bom você ter essa visão de saber que se as coisas não aconteceram é porque Deus permitiu. Sim. A Bíblia fala que Deus controla todas as coisas. Então ele sabe o momento certo. E quando a gente tem essa maturidade, pessoal, é bom você entender isso. Talvez está na sua vida aí pensando, poxa, por que isso não aconteceu agora? Por que não consegui aquela faculdade? Por que não consegui aquele emprego? Calma, né? Sim, porque tudo é no tempo de Deus, Deus sabe todas as coisas, no tempo certo vai dar certo. Igual o André já citou aqui, Deus, ele pode até tardar, mas uma certeza nós temos, ele chega. Chega. Eu falo assim, você faz sua parte e Deus faz a dele. Exatamente. Né? Não deita no sofá e vai esperar que Deus vai fazer, não. Porque você não tá fazendo nem a sua, né? Faz a sua parte que Deus vai fazer a dele, pode ter certeza. E você fazer a sua parte é o quê? Segue o que tá na Bíblia, né?
vai trabalhar, vai correr atrás, né? Não seja preguiçoso, porque infelizmente a questão do celular hoje ele deixa a gente procrastinar demais. Eu tiro por mim. Olha que eu sou um cara que me cobra muito, mas se eu quer ver eu ter agonia quando eu me pego passando o dedo no celular. É. Quando eu me pego passando o dedo no celular, eu olho pro tempo, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que Porque aquilo ali é tempo perdido. 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 Você vê o mesmo vídeo 10 vezes. É, Você fica aqui passando, passou o mesmo vídeo, aí você vem tentando o quê? é. Entendeu? Perdendo tempo da vida. Então, assim, faz a sua parte que Deus com certeza vai fazer a dele. Isso aí você pode ter certeza. Deus não falha. É. Ele vai te dar a direção para você fazer as coisas. Ele vai te mostrar qual é o caminho. Né? Isso aí é importante. Pessoal, e como eu sempre falo, né, a gente não constrói nada sozinho. Para que esse podcast esteja no ar, nós temos alguns dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero falar para vocês, ó, Tecmatos, você está precisando mexer na sua máquina de lavar, geladeira, procurem nossos amigos, vai estar o link aqui embaixo para você procurar lá no Instagram, tá bom? Vai fazer um serviço de qualidade aí para vocês. Temos também, pessoal, nosso amigo Alisson Fernandes, fotografia, ele tá ali atrás ali também, no nosso bastidores ali. Quer tirar foto, fazer um ensaio fotográfico, alguma coisa aí legal para sua casa, um aniversário de 15 anos, um casamento, chama ele, tenho certeza que vai fazer umas fotos de qualidades aí para você, tá bom? Temos também, pessoal, a nossa amiga, pastora Leia, do Transformados Personalizados. Quer fazer caneta, caneca, quer reformar sua Bíblia? Quem não tem aquela Bíblia lá toda arriscada e você não quer perder ela, né? Sabia que ela faz reforma de Bíblia? Bota uma capa bonitinha lá, procura ela aí. Tenho certeza que vai deixar sua Bíblia, ó, zerada também, tá bom? Quer pintar a sua casa, pessoal? Comprar uma tinta, textura aí. Temos o nosso amigo também, o pastor José Maria, que trabalha pra colorir. Vende tinta, textura. Da cor que você quiser. Você pode levar lá a cor, ele pigmenta na hora pra você ficar no padrão, de ficar com a casa bonita e perfeita aí, tá bom? Temos também, pessoal, se quer fazer arrumar seu telhado, encanamento, pintar também, fazer o serviço em si, né, que é o de pintor. Temos o nosso amigo Carvalho, serviço de manutenções, tá bom? Indicamos para vocês serviço de qualidade, excelência, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar você também aí a consertar a sua casa, tá tudo certinho, tá bom? Então procure nossos patrocinadores aí, nos ajude também, ajude eles a continuar trabalhando e nos ajudando também a levar o seu mais longe, tá bom? Falando sobre tempo, pessoal, é bom destacar aqui que pensa numa moeda que não volta mais, é o tempo. Se você perder 100 reais, 200 reais, você vai correr atrás, vai trabalhar, vai conseguir de volta. Mas 10 segundos que você perdeu, 1 minuto, você não volta mais atrás. Volta não. Então o tempo é uma moeda valiosíssima, então cuide do seu tempo, valorize o seu tempo, sabe? Porque você precisa valorizar uma moeda que não volta mais, tá bom? Não perca tempo não, porque tempo é precioso. Eu aprendi uma frase que eu até compartilhei esse dia no Instagram. Quem não sabe quanto tempo tem, pouco tempo tem. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então valorize o tempo que você tem, com coisas boas, coisas úteis. A Bíblia fala, tudo que for bom, tudo que for positivo, nisso pensai. Isso é importante para nós, né? E André, antes da gente entrar em alguns conselhos pro pessoal que tá em casa, o que você diria para eles? Com a sua experiência que você já tem hoje. Mas algumas dificuldades aí que você até aqui já venceu e como você venceu elas? Você poderia destacar pra gente aí? Eu sei que foram várias, né? Dificuldade é o que a gente mais passa, mas você fala assim, ó, na política, esse ponto aqui é crucial, isso aqui também é bom e eu tenho conseguido vencer assim. Eu vou falar aqui, pastor, bem politicamente mesmo, né? Para quem quer entrar. Aproveitar para compartilhar sua experiência na prática mesmo. Para quem quer realmente, André, eu quero entrar, eu nunca mexi com política e eu quero ser candidato. Eu sinto que Deus tem chamado para mim. A política, ela é democracia desde o princípio de uma formação de um grupo político. Você precisa de um grupo político para você disputar uma eleição. E muitos não sabem disso. Eu peço para você que quer disputar a eleição, né? Você começa a se informar em relação a isso. Nominata, grupo, partido, qual partido você tem que participar para você, qual partido você vai se filiar que vai ser um partido bom para você ganhar a eleição, dentro da sua realidade de voto que você acha que você tem, né? E esse grupo, é tão democracia que se o senhor é um cara vou usar um exemplo aqui, o senhor é um cara de 1.500 votos e nós temos um grupo aqui de 13 candidatos, falta um para o nosso partido, para nós compor a chapa. Né? São 14 candidatos hoje no município por chapa, por partido. E falta um. E nós ali somos da casa dos 700 votos, 500. E o senhor chega na gente e fala assim, eu vou me filiar nesse partido, vou disputar a eleição aqui com eles. Porque a gente disputa a eleição entre nós, do partido. Né? Isso é importante. Quem quer entrar saber, porque
para você não só servir de escada, entendeu? Você tem que saber onde você E tá. como é que é por exemplo, você citou aí, como é que você conseguiu, como é que você estuda isso? É com alguém, tem algum, como é que Aí você chega a essas eu fiz um informações? Como é que você curso. fez? Tem curso pra isso? Eu fiz um curso. Eu fiz um curso para me entender isso aí. Por isso que eu tô falando, é importante a pessoa fazer um curso, Então tem curso. se capacitar para você entender. E aí o que que acontece? Você não pode ser. Aí o senhor tem os seus 1.500 votos, nós temos os nossos 700, certo? Se o senhor entrar aqui, com certeza o senhor vai ser eleito. E a gente não vai ter uma disputa leal entre a gente. Porque o senhor tem 1.500 votos, provavelmente o senhor tem uma condição financeira melhor. Quando chegar aqui, ó, quando chegar aqui para disputar entre a gente, você já vai sair na frente. Já vai sair na frente. Aí o que que acontece? Esse grupo dos 13 aqui Não aceita. não aceita. Fala assim, ó, Pastor Hélio, se você quer entrar, pode entrar. Mas na convenção você não passa. Aqui você não entra. E esse grupo tem um poder de votação. E ele não vai te querer aqui dentro. Então, assim, é formar um grupo, você tem que formar um grupo coeso, né? Na parte financeira, nessa questão de votos. Porque senão, a não ser que você esteja muito bem. Você fala assim, não, eu consigo disputar com ele. Aí o grupo todo também aceita, né? Por isso que você vê, às vezes, pessoas com 1.000 e poucos votos não entrar. ganhar Porque o e grupo outros dele- com 500 ganhar. As pessoas falam assim, pô, mas isso aí é injusto. Mas não é que seja injusto. Eles são grupos você imagina só se todos que tivessem condição financeira ganhassem a eleição. Nós não ia ter pessoas hoje que não têm condição como vereador, como, sei lá, prefeito, como deputado. Porque são grupos políticos. Esse aqui é o grupo que tem mais poder aquisitivo. O que ele valia, Esse, o que esse ele valia no grupo, caso era democracia. Não era democracia, era quem era poder quem tinha aquisitivo. mais. O senhor concorda? Aí, às vezes, eu, antes de saber dessas situações, que é muito complexo entender, tem É que meio entrar a complicado fundo, mesmo. mas quem tem poder aquisitivo, ele já ia sair na frente. Já. Então, a maioria dos nossos candidatos eleitos seriam pessoas que têm dinheiro, né? Isso aí era fato. Mas hoje não deixa que isso aconteça, porque forma grupos aqui de pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo. E quem tem dinheiro não entra. Entendi. Eles não aceitam, entendeu? Então, às vezes você vê que o cara que recebeu 1.000 votos não ganhando e o cara que recebeu 800 ganhou porque ele estava num grupo Menor. que era coeso, era menor, a nominata era a nominata mais coesa para ele e ele ganhou. E esse que estava disputando com os grandes não conseguiu acompanhar os grandes, ele ficou, né? E é essa a primeira questão que a gente se esbarra, a você encontrar o grupo para você disputar a eleição. E como é que é o sentimento então, dentro desse grupo agora? Porque você falou uma coisa interessante, que compete meio que entre si ali, né? Entre os 13 e os Isso. 14. E todos têm que ter voto. E como é que fica o clima lá? Fica bom, porque. Fica assim, bom? Fica bom. Porque assim, eu tenho que torcer pro teu- meu concorrente ter voto também. Porque são os votos dele que me elegem. Por isso que eu tô falando, é muito complexo. Eu preciso que todos aqui tenham bastante voto. Entendi. Só que eu tenho que ser o mais bem votado pra mim ganhar. Entendeu? É porque ainda tem uma coisa do partido, parece, né? Tem o quociente eleitoral que tem que ser atingido. A gente precisa, todos nós, juntando nossos votos, tem que atingir uma quantidade de votos pra gente fazer um. Se Entendi. a gente atingir 2 vezes, a gente faz 2. Aí Entendeu? pega o primeiro, Aí pega o entendi. primeiro e o segundo. Entendi. Então, assim, quem quer entrar na política, a primeira coisa que tem que entender isso. Porque se você chegar em um grupo desse aqui pequeno também, e as pessoas não acreditar no seu projeto, não acreditar que você tem voto, eles não vão te aceitar aqui. Eles não vão te aceitar. Porque você vai atrapalhar o processo deles. E essa foi a dificuldade que eu encontrei. Né? Eu cheguei, coloquei o meu nome e descobri qual era a nominata que era para eu estar. Eu já sabia. E eu fui atrás das pessoas que tinham o poder sobre essa nominata. Né? Só que o grupo, eu sentia que o grupo olhava para mim com maus olhos. Porque eu entendo eles. Não estou aqui falando mal deles, eu entendo eles. Porque eles estavam já num processo político muito antigo, querendo ser eleito. E chega um jovem lá que nunca disputou eleição, que não tem nome político. O que eles pensaram? Esse cara não vai ter voto, vai atrapalhar, a gente não vai fazer nenhum vereador aqui. Vai ser pior a nossa situação. Aí vai ser pior. Isso aí eu fui atrás da presidente, o nome dela é Boni Ivone, tá agora no Cian, diretora do Cian. Ela me ajudou demais, demais. Ela falou assim, não, aí ela falou, marca uma reunião, quero conhecer as suas lideranças. Marquei a reunião com ela, mostrei a liderança para ela, chamei ela no jantar que a gente fez da empresa. Mostrei o pessoal, falou assim, não, você vai disputar a eleição com a gente. Vou falar com o pessoal lá e você vai disputar a eleição com a gente. E ela firmou a palavra e ela foi até o final. E eu consegui segurar lá.
mas não foi fácil. A maior dificuldade é você achar um grupo. Porque senão você vai cair num grupo, por exemplo, mas é porque eu não tenho voto, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, mas você vai conseguir um grupo de pessoas que tem 100 votos, que tem 50, que tem 200, que não vai fazer nenhum vereador. Aí às vezes você chega lá, é bem votado, mas como seu grupo era fraco, você não foi eleito. Você só teve voto. Você se preparou para a próxima eleição. Então, assim, prepara essa questão política, né? Você quer entrar, você prepara essa questão política, entenda isso. Você tem que ter isso na ponta da língua, você tem que saber o que é isso. Para você escolher o grupo. E segundo, mostrar força. Você tem que mostrar que você tem força, principalmente se você é candidato. Se você for candidato de primeira vez, né? A primeira vez candidato, você tem que mostrar que você tem gente, que você tem voto. Né? Como é que você mostra isso? Projeto social. Mostrar algum trabalho. Você tem que ter algum trabalho dentro da cidade, você tem que mostrar que você se você é um empresário, se você tem gente, se você não tem. Quando você chega num presidente de partido, ele quer uma reunião, você tem que mostrar que você tem lideranças. E assim, não entra só para aventurar. Puxa seu pessoal aqui, chama eles, faz uma reunião e vê se o pessoal tá realmente com você. Né? Se você não tiver o pessoal com você, não vai. Não vai. Não Entendi. vai. Política, você não faz política sozinho. Quem pensa que faz política sozinho, não vai pra frente. Eu gravei um dia desse um vídeo sobre pessoas. Acredite em pessoas, André. É interessante porque ele tá falando aí sobre pessoas. Grupo de pessoas. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Não chega. A gente vai precisar de pessoas. O evangelho é sobre isso. É sobre você amar o próximo, você estar servindo pessoas. E eu tô vendo aqui que também política envolve isso, né? Envolve pessoas. E pessoas, André, é interessante porque às vezes a gente não quer lidar com pessoas. Tem gente que fala bem assim, eu prefiro lidar com bicho do que com pessoas. Já ouviu essa frase? Sim. Por quê? Porque às vezes pessoa é mais trabalhoso. Mas do mesmo jeito que pessoas ferem, pessoas ajudam. Sim. Porque se pessoas não tivessem acreditado em você, você não estaria onde você está hoje. De jeito Você não estaria vivendo o seu propósito. Então, do mesmo jeito que pessoas tentam te bloquear de chegar no seu propósito, pessoas te ajudam a chegar no seu propósito. Então, pessoas são importantes, né? Não, é política e na política principalmente. Principalmente, né? Você não dá um passo na política sem pessoas. Você não dá um passo na política sem pessoas. É impossível. Entendeu? É impossível. Sabe por quê? Porque existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Se você... vamos supor que eu queira disputar uma eleição sozinho. Né? Eu vou entrar e vou disputar. Cara, é furada. Não dá certo. Você não vai. Se eu não tiver uma liderança de um tal lugar, se eu não tiver uma liderança em outro lugar, se eu não tiver uma liderança... Quem vai me apresentar as pessoas? Quem vai fazer a nossa campanha crescer sem as lideranças? Né? Então, assim, quando você entra na política, e assim, igual eu falo, você tem que aceitar a cobrança. Você é funcionário de milhares de pessoas. Várias pessoas que não te viram, às vezes nem votou em você, não te ajudou, mas elas vão te cobrar. E são elas que pagam seu salário e você tem que aceitar. É o que você falou, tem que ter amor a pessoas. Se você não tiver amor a gente, não tiver amor a pessoas, não entra na política. É um conceito que eu dou. Não tiver amor a pessoas, não entra. Porque se entrar, vai se decepcionar. Aí vai ficar abalado psicologicamente. Porque as pessoas me mandam recado. André, olha como é que tá a rua. André, nossos vídeos... olha aqui, olha o buraco, olha não sei o quê. Fala com o secretário aí, fala com o prefeito, você tá mais próximo. E olha que eu não sou vereador. Né? A gente continua sem vereador. Mas eu sou um representante deles. Né? Sou um representante e funcionário deles. Eu preciso, no mínimo, fazer as cobranças que eles estão me pedindo. Né? E são muitas pessoas. Se você não gosta de um patrão te mandando, então, meu amigo, não entre na política, porque na política você vai ter vários. Vários. Fora os que querem te cobrar pela maldade, os que querem te prejudicar. E é real. Que eu não acreditava, assim, foi uma surpresa pra mim eu ver tantas pessoas ruins num meio só. Entendeu? Pessoas maldosas que mentem sobre você. Entendeu? Vai inventar mentira. Né? Vai falar que você tá fazendo isso, vai falar que você tá fazendo aquilo. E essa mentira, no meio político, ela roda. Se espalha mais fácil que a verdade, né? Aí quem te conhece, fica tranquilo. Porque te conhece, sabe que aquilo não é verdade. Mas quem não te conhece, já vai te colocar em dúvida, vai colocar em xeque seu caráter, sua reputação. Reputação é tudo dentro da política. Né? Por que eu falo que família é importante? Você chegar para disputar uma eleição sozinho, você não constitui uma família, você não sabe nem o que é sustentar uma família, não é fácil. O eleitor vai te olhar com outros olhos. Esse cara não sabe nem o que é sustentar uma família. Como que ele quer
ser representante de uma cidade. Também que pagar uma conta de água, de luz, talvez em casa, Não ou realmente sabe. fazer uma compra do Entendeu? mês. Então, quer entrar, se estrutura emocionalmente, espiritualmente, familiar e financeiramente. O financeiro é muito importante. Não é para você comprar voto. Você vai ficar, sabe quando você vai ficar no mínimo aí 90 dias sem fazer praticamente nada. Só, isso estou falando na pré-campanha. Só para mexer com política. Como é que você vai viver? Abastecer o carro, pagar almoço para quem está trabalhando com você, comprar material, porque o povo também tem uma ilusão de que quando você entra na política você pega um dinheirão, né? Principalmente vereador. Não existe isso. Entendeu? O dinheiro que vem para você, às vezes, disputar, dependendo do partido que você tá, é 4 mil reais que não paga sua gasolina na campanha. Então você tem que ter uma estrutura financeira. Eu tinha uma visão de que eu não ia gastar dinheiro. Eu falava, não, mas eu não preciso de gastar dinheiro. Não, não preciso. Só que como é que você vai fazer as coisas? O básico. É impossível, entendeu? Você fazer o básico. Então você tem que ter esses 4 pilares aqui, ó. Psicológico, espiritual, familiar e financeiro. Você tem que ter. Se você não tiver, irmão, não entra. Não entra. Se sua família não te apoiar, você já pensou na política? Nem sua esposa te apoia? Você chega em casa, ela tá de cara feia, confusão, seu filho tá chateado. Não dá. Não dá. Sua esposa tem que estar do seu lado, pegando a sua mão. Bora, meu amor, tô com você. Então, assim, você imagina família não apoiar. É complicado. Você chegar em casa depois de um dia estressante, um dia de rua que você passou em cima das... O pessoal te encheu o saco o dia todinho. Você Cadê passa- isso, não sei o quê? Não, eu digo numa campanha. pastor. Na campanha. Você pedindo voto, pessoal, porque você vai pedir voto, você é hostilizado pela população. A população está desacreditada com política. Muitos não gostam de política. Pessoas vai entregar o santinho, não quero isso não. Outros pegam, rasgam na sua frente, falam, isso aqui é dinheiro meu mesmo. Embola, joga no bolso. Entendeu? É desse jeito. Você vai entrar no comércio, a pessoa, não, aqui não. Aí você chega em casa, sua família não tá te apoiando. Você imagina só, né? Você entra numa campanha de 40 e poucos dias sem o financeiro. Você quer sair de casa, você não tem dinheiro para botar gasolina no seu carro. Pra visitar ninguém, pra falar com ninguém. André, tem uma visita aqui no Céu Azul. Você mora lá do outro lado da cidade, não tem dinheiro para botar gasolina. Como que você vai fazer isso, irmão? Impossível. É impossível. Entendeu? Você precisa pagar, você vai ter ali 10 cabeleireiros, você precisa pagar um almoço pro pessoal. Cadê? Você não tem dinheiro para pagar um almoço. Né? Aí você vai pro campo cristão, se você não estiver bem espiritualmente, você vai adoecer psicologicamente. E a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Entendeu? Você não tá bem. Você não tá bem com Deus. Você tá ali por estar, naquela gana, naquela sede do poder. Entendeu? Você não tá bem com Deus. Você não tem uma conexão. Não vai também. Psicológico não precisa nem falar. Você já pensou um doido na política? Um perturbado? Ou um depressivo? Vale a pena? Pra mim não vale. Eu falo pra todo mundo. O dia que começar a tirar meu sossego, o dia que começar a tirar minha paz, e eu não tiver amor, eu paro. Porque eu não troco minha paz por nada. Eu não troco. Eu não troco por dinheiro nenhum. Pode falar aqui, eu botar milhões. Eu não troco. A coisa que eu mais amo é eu chegar em casa e ter paz. Conversar com a minha esposa de boa, não tem gritaria, não tem briga. Moça, eu amo a paz. Eu gosto do mato. Você, quando eu tô aqui, eu tenho um rancho lá no Corumbá, eu saio daqui, vou pra lá, fica eu, minha esposa e meu filho lá. Uma tranquilidade, uma paz. Você tem que ter paz. Você não pode estar no local que está te trazendo. Não é que eu vou dizer que você vai ter só sossego dentro da política. Mas aquilo não pode te adoecer. Se te adoecer, tá errado. Ou você tá tomando decisões erradas. Você tá indo pelo caminho errado. Entendeu? Você tem que ajudar pessoas, mas você também tem que ser ajudado. Você é ser humano. Né? Como é que você vai cuidar de pessoas mal? Como é que eu vou cuidar de um casamento se meu casamento não presta? Como é que eu vou cuidar da parte financeira se eu não tenho financeiro? Né? Como é que eu vou falar de Deus pro Senhor se eu não estou bem com Deus? É impossível. Como é que eu vou cuidar do povo? Como é que eu vou cuidar da cidade se eu não estou conseguindo cuidar nem de mim? Da minha própria casa, da minha Da própria minha família. casa. É impossível, entendeu? A gente tem que estar bem. E assim, o governo hoje ele disponibiliza psicólogo, né? A gente sempre tem palestra, psicólogo, entendeu? É um governo extremamente voltado para essa área cristã, né? Que
Isso traz pra gente uma base muito boa, um conforto, né? Você sente que isso existe, que existe esse cuidado com os gestores. E isso é importante. Primeira Entendi. reunião que eu tive dentro do governo, que eu nunca tinha tido, né? A reunião de secretários, prefeito ali, tudo. Foi a psicóloga Thaís, falando pra gente o que ia acontecer, o que iria acontecer, o que iria passar, né? Você não se adoecer, porque tem pessoas hoje que estão em casa, que não estão conseguindo mais trabalhar, porque é muita pressão. Uhum, É muita pressão, não adianta, é igual eu falo, não adianta romantizar, não. uhum. É pressão de todo lado. Você imagina uma cidade dessa nossa, pequenininha, inflada de gente, cheia de carro pra todo lado, cheia de problema que não é de agora, É. e a gente botar a cara pra resolver. É interessante, André, porque o pessoal, ele costuma olhar só o ponto positivo das coisas. Um exemplo. Todo mundo só fala de José governador. Mas agora, se a gente for parar pra pensar e você em casa, reflita comigo. Tu acha que José não tinha pepino pra descascar? Você imagina, não Todo mundo com fome, cara. Você tá Ele doido. tinha que preocupar com a fome de todo mundo ali, tinha que cuidar da fome do Egito. Não poderia deixar faltar. Com certeza tinha um espertinho que queria pegar mais, ganhar menos ali. E olha só o peso tá sobre ele. Mas ninguém só lembra do quê? Da fama dele de andar na carruagem lá do Sim, faraó, de ter o sim. status de governador. Mas ninguém não, o pessoal esquece do quê? Do trabalho que tem, né? Não lembra. Na verdade, não lembro desse trabalho. Às vezes eu falo, assim, por a política ser tão desacreditada, às vezes eu vejo que não há um reconhecimento da população, Uhum. né? E com razão, porque eles estão desacreditados. Então, quase tudo que você faz, você vai para um lado, vai para o outro, a população está insatisfeita, né? Porque nossa política ela é desacreditada. É. O povo não acredita mais no político. Por isso que eu falo, é um desafio. Você tem que entrar, você tem que tratar com a população tem que entender. Você vê que a população tá ali, a população, você vai ter que responder ela. Você tem que dar uma resposta, positiva ou negativa. Se você der negativa é pior ainda, se tiver negativa é bom demais, né? Mas a população, por ser desacreditada da política, ela não acredita mais. Entendeu? Ela vê as coisas acontecendo, mas isso aí. Aí É. já aponta você está entregando aqui o asfalto do tal lugar, ele já vai te apontar em outro lugar O para você buraco, arrumar, ele não quer saber, é. entendeu? É igual o pessoal fala, né? O patrão, ele nunca tá preocupado com o funcionário, não. Ele quer que você resolve. É. Vem cá e vai resolver. E é isso, e tem que ser isso, porque senão vira aquela comodidade, né? Uhum. Eu vi uma frase do pastor, foi até o pastor Vicente que falou, a falsa sensação de comodidade traz a ruína. Você tá cômodo, você acha que tá tudo certo, É. né? Você acha que tá certo, mas tem muitas coisas para resolver. E aquilo, quando você vê, vem a tempestade e joga tudo à tona. Ó, Uhum. tem isso para resolver, tem aquilo, tem outro. Você vai ver, é o que a população tá vendo. Nossa cidade tem muita situação. Nossa cidade tem muitos desafios, né? Mas se a gente for olhar, tem muitos desafios desses também que foram resolvidos, Estão sendo. Uhum. né? E que estão caçando meio de resolver. Para você, André, qual a importância dos conselhos na área da política? Dos, Você recebe cons... muito conselho? Você dos procura conselhos. conselho? Você Sim, vai atrás de pessoas mais experientes? Entendeu? sim. Porque as pessoas hoje em dia elas querem fazer as coisas achando que sabe, igual você entrou na política agora, é novo na política. Uhum. Aí você acha importante você buscar conselho de quem é mais experiente? Qual foi o importante desses conselhos para te trazer até aqui? O que que eu fiz? Eu busquei conselhos de pessoas mais velhas, pessoas que têm mais experiência que eu, não no meio político, mas na vida, né? Tem algumas pessoas que eu já converso e são pessoas que às vezes eu tô meio assim e eu vou nelas para pedir um conselho, ó, o que que você acha disso, o que que você acha daquilo. E a maioria deles me abriu os olhos para muitas coisas, né, antes de eu entrar. Eu tenho meu pastor, tenho uma outra série de pastores que eu converso, tenho amigos pessoais, né? E eu levo a minha decisão primeiro para essas pessoas, né? A Importante. minha vontade eu levo primeiro para essas pessoas. Chego e falo assim, ó, tô pensando nisso, isso, o que que você acha? Aí a pessoa vai lá, vai falar, ó, tá assim, assim, assado. Eu tenho um amigo, Getúlio, ele mexe com painel. Ele é um cara muito sábio, né? Pela experiência de vida, né? E ele conhece o meio político, né? Quando eu cheguei lá para falar, ele falou, rapaz, o que que você quer mexer com isso? E ele me explicou tudo. Ele me explicou tudo, ó, é assim, 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 assim. E hoje eu vejo, e eu olhei e falei, mas será que é isso tudo mesmo? E hoje eu vejo que é, é tudo que ele me falava, Realmente faz tanto da sentido. parte boa quanto da parte ruim, Uhum. faz sentido.
E aí você tem que pegar também algumas experiências que deu errado com algumas pessoas para você se basear. Você não cometer o mesmo erro, entendeu? Você não tem que passar pelo mesmo erro. Aprender com o erro dos outros, vamos dizer assim. Aí se você tiver uma pessoa de confiança no meio da política, você conversar com ela. Porque quando você está começando no meio político, que você vai conversar com uma pessoa que é do meio político, ele quer te puxar para ele. Ele não quer que você coloque seu nome, entendeu? Muito difícil ele querer te instruir para você ir, andar com suas pernas. Ele vai, não, me ajuda aqui nessa agora, na próxima eu te ajudo e tal, tal, tal. Eu ouvi muito isso, né? Outros eu ouvi muitas pessoas me desmotivando, não vai, não vai, não vai. Só que existia um propósito atrás disso, né? Não foi uma decisão tomada na loucura, não, né? De jeito nenhum. Foi tudo muito preparado, muito bem elaborado para a gente tocar, né? E fazer essa eleição acontecer, essa campanha acontecer. Nossa, não foi fácil, né? Mas com a ajuda de muita gente, né? As lideranças que a gente conseguiu, a gente tomou a decisão e foi. Mas tudo assim, dentro de uma autoridade, a autoridade de Deus, a autoridade da minha família, né? A autoridade pastoral. E uma autoridade, querendo ou não, das lideranças. Que são essas pessoas que trazem os conselhos pra gente, né? Vai trazendo algumas informações, mostrando pra gente, André isso, André aquilo. Se você vê que a maioria fala pra você não ir, alguma coisa tá errado, né? Isso aí você já tem que botar o pé no chão. Se você falar com 10 pessoas a respeito de você colocar seu nome na política, e das 10, 8 fala pra você não entrar, é um péssimo sinal. Ainda mais pessoas importantes, como sua família, pastor, é um sinal de que você já não tem aquelas pessoas que você imaginava que você tinha do seu lado em relação à política. Então, assim, talvez já não é uma boa você entrar de fato. Esperar mais um tempo, né? Amadurecer. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa porque tá faltando alguma coisa dos pilares que eu te falei. Às vezes é porque não tem uma família ainda constituída, não tem uma estrutura financeira, não sei. Né? Mas se muitos estão falando que não, abre o olho. Né? André, eu fico feliz, sabe, em sentar com você, assim, conversar e mostrar pro pessoal de casa também um pouquinho sobre o que é política, trazer à tona esse assunto. Eu tenho falado um pouquinho no canal, trouxe um vídeo sobre isso, trouxe o pastor Idefonso justamente para falar sobre isso também, porque eu acredito que a gente tem que levantar pessoas que amam a Deus, que desejam amar pessoas também. Primeiro, o mandamento bíblico é o que? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Eu acho que política demonstra muito isso, sabe? E eu fico feliz por ter pessoas assim, compromissadas, que queiram realmente estar se empenhando por pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas, cuidando da família também. Louvo a Deus pela sua vida, parabéns aí pelo seu trabalho. Amém. Fiquei feliz em ouvir a sua história, espero que o pessoal de casa também tenha ficado feliz. Foi muito bom que eu possa conservar aí. Eu sei que tem muita dificuldade, muitas coisas que a gente poderia tratar aqui, quem sabe gravar um próximo aí. Já coloca aí se você quer ouvir mais um, fala, volta de novo, que a gente traz ele pra gente falar mais assuntos aqui. Mas eu acho interessante isso, André. Foi legal pra mim conhecer essa história, porque eu não conheci muito sobre o por trás, sabe? As dificuldades que são enfrentadas. Sim. Então, às vezes a gente olha pro político e quer falar mal, mas talvez tem alguém ali, tem um pai, tem um esposo que tá ali por trás, tá lutando pelo bem de todos. Eu acho que você tem feito esse trabalho e Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E eu queria fazer um bate-bola aqui, antes de terminar. É bem tranquilo as perguntinhas aqui, só pra gente poder conhecer mais um pouquinho do André também. Você tem alguma frase, algum versículo bíblico preferido? Versículo bíblico. 1 Coríntios 13. 3 do amor? 13, né? No finalzinho ali. Aham. Se fica a esperança, a fé e o amor, né? Mas de todos os três, permanece o amor. Porque sem amor, de nada vale. E é amor a tudo, né? Amor é o que a gente falou aqui, né? Falou aqui. Amor a pessoas, amor a Deus. Né? Então, E fica aí. no teu caso, realmente, se não tiver amor, meu amigo, não vai não. Porque... Vai não, porque você... a verdade é que se não tiver amor, eu falei, assim, o dia que eu perder o amor por fazer, eu paro. Porque você vai começar a tratar pessoas mal, você vai pensar só no dinheiro que você tá ganhando só no seu salário. Tô pelo meu salário aqui. Eu tenho que defender o meu salário. E a questão não é essa, não. Você tem que pensar em pessoas, que é a sua função ali. Você tá recebendo seu salário, mas é pra cuidar de pessoas. É verdade. Então tem que ter amor. Se não tiver amor, nada não vai. Qual personagem bíblico você poderia ser, você escolheria ser?
personagem bíblico. Você fala, não, queria ser fulano de tal. E por que você seria ele? Teria algum assim que você admira? Cara, eu acho que eu me comparo muito a Davi, Davi? né? Acho que mais por ser pequeno, né? Às vezes até desacreditado e que tem seus erros, né? E a gente sabe que tá na Bíblia, todo mundo Uhum. sabe, mas que tem um temor a Deus muito grande, tem uma particularidade com Deus, Uhum. né? E é um guerreiro, Top. né? É um guerreiro e eu poderia deixar aqui que Davi, Davi. Muito bom. Tem algum louvor que toca seu coração? louvor. Algum... Eu tenho um louvor que mudou minha história dentro da obra, que eu sou empreiteiro de obra, né? Uhum. Um dia eu tava numa obra e a partir desse louvor, minha vida mudou. Uhum. Tinha um outro empreiteiro, uns pedreiros ouvindo lá e eu tava fazendo gesso, aí a gente dá uma paradinha e eu desci lá, eles estavam com café, eu parei e esse louvor começou. Terra Seca. Terra Eu, seca. Uhum. rapaz, depois daquele louvor ali, eu gosto muito de obra. Uhum. Eu sou peãozão, sabe? Uhum. E a gente descia ali todo sujo de gesso e a gente, na obra é aquilo, né? É sujo, não tem Aquela. conversa, é daquele jeito mesmo. E o louvorzão tocando e eu ouvindo aquele louvor. A partir daquele dia, minha vida profissional dentro de obra mudou. Uhum. As coisas começaram a andar melhor. Não sei o que foi que aconteceu, mas teve uma conexão com Deus maior ali em relação ao meu serviço, né? O meu, a minha história dentro da empresa mudou muito. Que top. Nossa empresa cresceu mais, a gente conseguiu pegar mais serviço. E sempre esse louvor Gosta dele. Te marcou, né? tem outros, né? Mas eu vou Isso deixar aí. isso aí. O que você gosta de fazer no momento de descanso? Momento de descanso. Eu gosto de pescar. Gosta de pescar? É, É bom pescador ou só conta história de eu pescador? sou mergulhador, sou o pesca de mergulho, né? Ah, de mergulho? Vamos dizer, no momento de descansar, eu gosto de estar com a minha família, Aham. né? Estou descansando. Uhum. Mas eu vou colocar a pescaria como um hobby. Tem essa pergunta aí? Não, mas pode ser também. A Tá valendo. pescaria fica como um Um hobby, né? Eu hobby. sou mergulhador, eu gosto de fazer pesca sub, Uhum. né? Pesco com anzol também, vara, mas eu prefiro mergulhar. Entendi. Então, eu gosto de pescar, gosto da natureza, né? Gosto de ter esse contato com a natureza, é um dos meus hobbies aí. E descansar, eu gosto de estar com a minha família. Família, muito bom. André, obrigado por ter vindo aqui, tá bom? Agradeço a sua presença. Eu queria deixar esse momento agora. Você deixar um recado pro pessoal que tá em casa, deixar alguma mensagem, alguma coisa, algum abraço pra alguém, pra família, pra quem você quiser deixar. Então, Tá aberto pra você aí. quero te agradecer pela oportunidade, né? Porque eu acredito que você não chama aqui qualquer um, né? Tem que ter uma confiança, né? Eu agradeço demais, né? Porque eu acredito que se o senhor me chamou aqui é porque acredita, né? Não só em mim, mas nos nossos projetos, né? E descobrir também, né? O que motivou e quero agradecer o convite. Quero deixar aqui um abraço muito carinhoso para nossa cidade de Valparaíso de Goiás. Quero deixar um abraço e um beijo para minha esposa, um abraço para o meu filho, deixar um abraço também para o pessoal da minha igreja, Val Betel, meu pastor Samuel, pastor Moab. E desejar a todos aí um ótimo ano, um ano abençoado, né? Pode ter certeza que vai ser um ano de muito trabalho e dedicação. A dedicação ela nunca vai faltar, o trabalho ele nunca vai parar de acontecer. A gente pode errar, mas a gente vai se errar tentando acertar. Quero agradecer aqui, pastor, mais uma vez o senhor. Tamo junto. É isso aí. André, obrigado. Pessoal que tá em casa também, você que assistiu esse podcast até aqui, compartilhe com seus amigos, tá bom? Para que mais pessoas conheçam também. Já é inscrito no canal? Ainda não? Então vai lá rapidinho, se inscreva aí, tá bom? Nós estamos aqui toda semana, tem vídeo na quarta, tem podcast no sábado, pra gente poder compartilhar algo pra você. Nós queremos te ajudar a conhecer mais Jesus e crescer como pessoa, se aproximando desse Jesus, tem algo pra mudar em você, tá bom? Comente aqui também o que você achou, qual parte você achou mais interessante, tá bom? Se você quer, como nós falamos aqui, que ele volte de novo, coloque e volta mais uma vez, pra gente bater mais um bate-papo sobre política. Que Deus abençoe sua casa, sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus. Deus abençoe.